Olá! No episódio Sudoku Responde de hoje, nós vamos responder ao Alexandre, que nos escreveu e nos enviou este Sudoku. Você também pode fazer como o Alexandre. Caso você tenha um Sudoku e queira ver a solução em vídeo dele aqui no canal, basta nos enviar através do nosso e-mail. O que vamos fazer a partir de agora é transcrever este Sudoku para uma grade vazia, para que possamos dar um prosseguimento de maneira mais didática à solução deste Sudoku. Então aqui nós temos o Sudoku que nos foi enviado e vamos aqui começar a solução. Vamos começar observando que aqui no bloco 8 nós temos apenas uma possibilidade para o número 6, então aqui no bloco 8 nós já podemos colocar o número 6. Observe também que aqui no bloco 8 a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Podemos então aqui colocar o número 4. Ainda no bloco 8, veja que o 7 deve ocupar esta casa em destaque. Ainda no bloco 8, veja que a única possibilidade para o 9 é a casa que agora está em destaque. Podemos aqui colocar o número 9. E agora no bloco 8 fica faltando apenas os números 2 e 5. Então, de antemão, já vamos anotar esses números. São apenas dois números, 2 e 5. Vamos aqui anotá-los. Além do 2 e o 5, que estarão aqui nessas duas casas do bloco 8, considerando a quarta coluna. Então, veja que na quarta coluna, além do 2 e o 5, falta o 1 e o 4. Mas observe que nesta casa aqui em destaque não podemos colocar o número 4, pois já tem o 4 na linha. Então veja que esta casa que está em destaque, então só pode ser o número 1. Vamos aqui colocar o número 1, restando então apenas esta casa para podermos colocar o número 4. Aqui no bloco 5, observe que tem apenas esta possibilidade para o 5. Vamos aqui colocá-lo. Agora veja que aqui no bloco 5 fica faltando apenas 3 números. Esses números são o 2, o 8 e o 9. Consegue perceber? Mas observe, nesta casa em destaque, a princípio seria o 2, 8 ou 9, um dos três. Mas veja que nela não podemos colocar o 2 nem o 9, pois já temos eles na coluna. Então a casa em destaque só pode ser o 8. Então vamos aqui colocar o número 8. E aqui então fica faltando apenas o número 2, 2 e 9. Aqui no bloco 5. Agora considere aqui a quinta coluna. Na quinta coluna falta apenas dois números, né? Tem apenas duas casas vazias. Veja que está faltando o número 4 e o número 1. Aqui, quinta coluna. Falta o 4 e 1. A casa que está em destaque não pode o número 1, pois já tem 1 na linha, então ela tem que ser o 4. Logo, para completar aqui a quinta coluna, devemos colocar o número 1 na casa em destaque. Até aqui tudo bem, não é isso? Então aqui, ó, no bloco 2, fica faltando apenas os números 3, 5 e 8. Né? Então aqui, esta casa aqui pode ser o 3 ou 5, né? Não pode o 8, pois já tem o 8 na linha. Agora as outras duas restantes pode ser o 3, 5 ou 8. Vamos anotar 3, 5 ou 8. Aqui no bloco 4, veja que nestas casas em destaque não podemos ter o número 4. Não é isso? Nas casas em destaque não podemos ter o número 4, então no bloco 4 nós temos apenas uma possibilidade para o número 4, que é esta casa destacada. Então aqui nós podemos colocar o número 4. Desta forma, no bloco 1, agora resta apenas esta casa onde podemos colocar o número 4. No bloco 3, também temos uma única possibilidade para o 4, que é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 4. Veja então que a grade está completa com o número 4. Aqui no bloco 3, veja que o 6 não pode estar aqui na coluna da esquerda, não pode estar aqui na linha inferior. Então temos aqui duas possibilidades para o 6 no bloco 3, nesta casa ou nesta. Mas veja que no bloco 9, o 6 não pode estar aqui na linha inferior,
nem na linha superior. Como ele não pode estar aqui na coluna da esquerda, no bloco 9, o 6 deve ocupar esta casa em destaque. Então, no bloco 3, restou então apenas uma possibilidade para o 6. Logo, no bloco 1, o 6 deve ocupar esta casa que agora está em destaque. Também no bloco 4, nós vamos ter uma única possibilidade para o 6. Então, aqui podemos colocar o 6. E assim também completamos a grade com o número 6. Observe que no bloco 4, temos também uma única possibilidade para o número 1. Então, aqui nós podemos colocar o número 1. No bloco 6, resta agora apenas esta possibilidade para o 1. Vamos aqui colocar o número 1. Agora, apenas o bloco 9, falta o número 1. Então, o 1 no bloco 9 deve ocupar a casa em destaque. E a grade fica completa também com o número 1. Aqui, ó, na sétima linha e oitava linha, nós temos o número 9. Então, aqui no bloco 7, o 9 tem que estar aqui na linha inferior. Porém, não pode estar nesta casa, pois na segunda coluna já tem o número 9. Então, no bloco 7, devemos colocar o 9 na casa em destaque. Então, até aqui foi tranquilo, não é isso? E agora vamos começar a preencher essa grade com as possibilidades para estas casas vazias. Vamos começar aqui pela primeira linha, onde tem 3 casas vazias, 3, 5 e 7 que faltam aqui na primeira linha. Então, as possibilidades para esta casa são os números 3, 5 e 7. Vamos aqui anotar 3, 5 e 7. Esta casa não pode o 5, então é o 3 e o 7 como possibilidades. Aqui na segunda linha, 3, 5 e 8 são as possibilidades, né? Veja que na segunda linha tem apenas 3 casas vazias. Então, falta o 3, 5 e 8. A casa em destaque não pode o 3, então é o 5 ou 8. Aqui no bloco 3, a casa em destaque não pode o 8, então é o 3 ou 5. 3 ou 5. 3 e 5 são as possibilidades, né? Ou seja, pode ser o 3 ou 5 a solução para esta casa. Aqui na terceira linha, esta casa em destaque não pode o 1, pode o 2, não pode o 3, nem o 4, pode o 5, não pode o 6, pode o 7 e pode o 8. Não pode o 9, que já tem o 9 na coluna. Esta casa aqui, ó, pode o 2, 3 e 7, 2, 3 e 7. Essa parte aqui de colocar as possibilidades pode parecer um pouco chata, mas é bom que você acompanhe aqui o passo a passo, porque a gente usa algumas estratégias básicas para eliminar possibilidades. Então, fique atento. Mas caso você já domine bem isso, você pode também avançar o vídeo ou colocar em modo acelerado. Esta casa aqui tem como possibilidade o número 2, o 3, o 5, o 8, o 7 também. Esta casa aqui, a princípio, pode o 8. Veja só, então, aqui já fica interessante, tá vendo? Aqui, nesta casa aqui, a princípio poderia o 8 como possibilidade. Mas por que não podemos colocar o 8 como possibilidade nesta casa? Porque no bloco 7, o 8 não pode estar aqui na linha central, então ele vai ter que estar na coluna central. Se temos certeza que no bloco 7 o 8 vai estar nesta casa ou nesta, então o 8 não pode estar aqui na coluna central do bloco 1. Então podemos remover este 8 como possibilidade aqui da casa em destaque. Continuando aqui na terceira linha, as possibilidades para esta casa são os números 2. Vamos ver, 2 não, porque já tem o 2 no bloco. O 3, não pode o 5 nem o 6. Pode o 7. Não pode o 8, pode o 9. Esta casa aqui não pode o 1 nem o 2. Pode o 3. Pode o 5. O 7 e o 9. Movendo aqui para a quarta linha, veja que na quarta linha, além do 2 e o 9, falta o número 7. Esta casa em destaque, então pode o 2, pode o 7 e pode o 9. Esta casa aqui em destaque não pode o 9, então ela pode ser o 2 ou o 7. Aqui na quinta linha, 2, 9, além do 2, 9, falta o 8 e o 3, 2, 9, 8 e 3. Esta casa em destaque não pode o 3 e nem o 9, então é o 2
e 8 como possibilidade. Esta casa pode o 2, o 3, o 8 e o 9. 8 e 9. Esta casa aqui não pode o 2, pode o 3, pode o 8 e pode o 9. Não é isso? Agora nós já estamos aqui na sexta linha. Aqui na sexta linha, esta casa em destaque não pode o 1, pode o 2, pode o 3, não pode o 4, nem o 5, nem o 6, pode o 7, não pode o 8 pelo mesmo motivo do bloco 1, né? Sabemos que o 8 vai estar aqui nesta mesma coluna, porém no bloco 7, então esta casa não pode o 8, não pode o 9, já tem o 9 na coluna. Esta casa aqui, ó, não pode o 1, pode o 2, pode o 3, não pode o 4, nem o 5, nem o 6, pode o 7, pode o 8 e pode também o 9. 5 possibilidades para esta casa. Continuando aqui no bloco 6, mesma linha. Então aqui nesta linha falta 5 números, 2, 3, 7, 8 e 9. Esta casa aqui, então pode ser o 2, 3, 7, 8 e 9, não é isso? É o mesmo para esta casa, correto. Esta casa aqui só não pode o 2, né? Porque tem o 2 na coluna. Pode o 3, o 7, pode o 7, pode o 8, pode o 9. Já esta casa aqui não pode o 9, nem o 8. Então pode o 2, 3 e 7. 2, 3 e 7. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Já estamos aqui na sétima linha. Na sétima linha, além do 2 e o 5, falta o 7 e o 8 aqui, né? Então, esta casa aqui, ó, não pode o 5, pois tem o 5 na coluna. Então, pode ser o 2, o 7 ou o 8. 2, 5, 7 e 8, só não pode o 5 aqui. Esta casa aqui também não pode o 5, então seria o 2, 7 e 8 também. 2, 7 e 8. Esta linha aqui não pode o 8, então é o 2, 5 ou 7. Oitava linha, então na oitava linha 1, 2, 3. Tem 3 casas vazias, então faltam 3 números. Veja que faltam 2, 5 e 7, 2, 5 e 7. Então esta casa aqui pode o 2, pode o 5 e pode também o 7. Esta casa também pode o 2, pode o 5 e pode o 7. Esta casa aqui não pode o 5, pois tem o 5 na coluna, então pode o 2 e pode o 7. Correto? Então aqui vamos para a última linha. Aqui na última linha, 1, 2, 3, 4 casas vazias, então além do 2 e o 5... falta o 3 e o 8. Esta casa aqui pode o 2. Não pode o 3. Tem o 3 no bloco. Não pode o 5, que tem o 5 na coluna. Pode o 8. Esta aqui não pode o 2. Pode o 3. Pode o 5. Pode o 5 não. Aqui não pode o 5. Consegue perceber sim? Não pode o 5. Porque aqui no bloco 3... no bloco 3 o 5 vai estar na coluna central. Então... esta casa em destaque aqui no bloco 9 não pode o 5, então pode o 8. Pode o 8. Já esta casa aqui pode o 2, pode o 3, o 5, não pode o 8 porque já tem o 8 na coluna. Então desta forma a grade está completa com todas as possibilidades para as casas vazias. Então agora o que vamos fazer é procurar por eliminações. Aqui neste ponto, vou ressaltar o seguinte. Sabemos que um sudoku, para ser considerado válido, ele precisa ter uma única solução. Então, muitas das técnicas que são empregadas na solução do sudoku parte do princípio que o sudoku deve ter apenas uma solução. Então, esse é um axioma que devemos adotar quando resolvemos um sudoku.
Às vezes aparece um sudoku aí que tem mais de uma solução, mas esses sudokus são considerados inválidos. Dito isso, apesar de o sudoku ter apenas uma solução, pode haver mais de uma maneira de chegar-se à solução. E é o caso desse sudoku. Então, nesta parte do vídeo, vou usar um conjunto de técnicas para chegar à solução. E depois vou gravar uma segunda parte deste vídeo mostrando um outro grupo de técnicas que leva à mesma solução. Está acompanhando até aí, Alexandre? Então eu acredito que você tenha conseguido chegar até esse ponto, né? E deve ter enroscado a partir daqui. Agora observe o seguinte, esta casa destacada aqui na cor laranja. Veja que se esta casa destacada na cor laranja for o número 3, a casa destacada na cor verde aqui na segunda coluna não vai poder ser o número 3. Então, na segunda coluna, o 3 vai ter que estar aqui na casa rosa. Consegue compreender isso aí? Veja que aqui na segunda coluna temos apenas duas possibilidades para o número 3. A casa rosa e a casa verde. São as possibilidades para o número 3. Se aqui na terceira linha esta casa laranja for o número 3, a casa verde não vai poder ter o número 3. Então, o 3 da segunda coluna vai ter que estar na casa rosa. Mas observe o que acontece aqui no bloco 6, caso esta casa laranja for o número 3. Se a casa laranja for o número 3, observe que as casas roxas aqui no bloco 6 não vai poder ter o número 3. Mas veja, se a casa laranja for o número 3, sabemos que a casa rosa também vai ser o número 3. Então, a casa rosa elimina a possibilidade de ter um 3 na linha inferior do bloco aqui do bloco 6. Conseguiu perceber o que acontece? Veja então que no bloco 6 não vamos ter nenhuma possibilidade para colocar o número 3. Então a conclusão é a seguinte, se colocarmos um 3 na casa laranja, o bloco 6 vai ficar sem o 3. Por isso nós podemos eliminar o 3 como possibilidade da casa laranja. Essa técnica que estou aplicando aqui é conhecida como eliminação por retângulo. Eliminação por retângulo pelo seguinte, se observarmos aqui, as casas laranja, verde e rosa formam 3 cantos do retângulo. E as casas roxas aqui no bloco 6 seria o quarto canto do retângulo. Então a teoria por trás dessa técnica eu posso explicá-la melhor em um outro vídeo à parte. Mas a lógica você tem que entender. Essa lógica da eliminação você tem que entender nesse momento. É só observar o seguinte. Se colocarmos aqui o 3 na casa laranja, nós vamos forçar a casa rosa a ser um 3. Tendo um 3 na casa laranja e outro na casa rosa, nós vamos eliminar a possibilidade de ter um 3 nas casas roxas aqui no bloco 6. Então, o bloco 6 ficaria sem nenhum 3 e isso impossibilitaria a solução do nosso sudoku. Então, nós devemos remover esse 3 como possibilidade aqui da casa laranja. Se tiver ficado confuso, você pode deixar a sua dúvida aí nos comentários. Uma maneira tipo assim, a pessoa pode estar perguntando assim, mas como que eu vou partir de qual ponto para poder fazer essa eliminação? Então, geralmente começa da seguinte forma, você procura por uma linha ou coluna, nesse caso aqui é uma coluna, você procura por uma linha ou coluna, onde existe apenas duas possibilidades para um determinado número. Então, nesse caso aqui, a gente partiria aqui da segunda coluna, onde tem apenas duas possibilidades para o número 3, a casa rosa e a casa verde, e procuraria, por exemplo, considerando aqui a casa verde, aqui na mesma linha, uma outra possibilidade para o número 3, formando aqui, se entre a casa rosa e a casa verde nós temos um link forte, ou seja, aqui nós temos apenas, na segunda coluna, nós temos apenas duas possibilidades para o 3, aqui entre a casa verde e a casa laranja pode ser um link fraco,
onde aqui na linha nós temos mais de uma possibilidade para o número 3. Aí daí nós teremos os 3 cantos do retângulo, aí nós olharíamos aqui para o bloco onde estaria o terceiro canto do retângulo e analisamos a possibilidade. Caso aconteça esse esvaziamento das possibilidades aqui no bloco, aí nós teremos a eliminação por retângulo, ou seja, poderemos eliminar o 3 como possibilidade da casa laranja. Então você veja que neste caso acontece. Então aqui nós já vamos eliminar o 3 desta casa laranja. Continue acompanhando o vídeo, que aqui vai ter mais aplicações dessa técnica. No primeiro momento assim pode parecer confuso, mas com prática você vai pegando o jeito. Então veja, nós eliminamos o 3 desta casa. Observe aqui, por exemplo, olha, veja aqui a 8ª coluna. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver se a gente consegue aplicar a mesma técnica aqui, considerando a 7ª coluna. Pois aqui na 7ª coluna, observe que temos apenas 2 possibilidades para o número 7. Consegue perceber? Estão destacadas as cores verde e rosa. Então aqui na 7ª linha, nós temos apenas 2 possibilidades para o número 7. Então nós temos aqui a casa verde na terceira linha. Então aqui na terceira linha, nós vamos procurar por outro 7 aqui na terceira linha, formando aqui o terceiro canto do retângulo. Esta casa aqui, ó, não tem o 7, né? Aí o quarto canto do retângulo estaria aqui no bloco 5. Como nesta casa não tem o 7, vamos para a próxima. Esta casa aqui tem o 7. Então, esta aqui forma o terceiro canto do retângulo. Vamos colocar aqui na cor laranja. Então vamos ver o que acontece. Se esse terceiro canto aqui do retângulo, que está na cor laranja, tiver o número 7, sabemos que aqui o quarto canto do retângulo vai estar aqui no bloco 4. Então, se a casa laranja for o número 7, não vamos poder ter um 7 nas casas destacadas em roxo aqui no bloco 4. Mas veja, se a casa laranja for o 7, a casa rosa vai ter que ser um 7, que vai eliminar a possibilidade de ter um 7 na linha inferior aqui do bloco 4. Então observe que desta forma, aqui no bloco 4, ficaríamos sem opções para podermos colocar o número 7. Então aqui também nós temos uma eliminação por retângulo. Então nós podemos eliminar o 7 como possibilidade da casa laranja. Consegue perceber? A casa laranja não pode ser um 7, porque se colocarmos um 7 na casa laranja, o bloco 4 vai... Perdão, não podemos colocar o 7 na casa laranja, porque se colocarmos o 7 na casa laranja, o bloco 4 vai ficar sem o número 7. Por isso, vamos eliminar o 7 como possibilidade aqui da casa laranja. E assim nós podemos remover esses destaques. Agora, vamos ver. Parece que essa mesma notação, vamos voltar. Essas marcações aqui, ó. Coluna 8. 2 possibilidades para o número 7. Se aqui, ó. Veja, se aqui nós tiver a casa laranja, o terceiro canto do retângulo, vamos ver o que acontece aqui. O quarto canto estaria aqui, ó, no bloco 1, vamos ver o que acontece. Então veja, se a casa laranja aqui for, se a casa laranja for o 7, a casa verde tem que ser o 7, não é isso? Então, a casa verde elimina as possibilidades de ter um 7 nas casas destacadas na cor roxa, aqui na linha inferior, no bloco 1, e a casa laranja elimina as possibilidades de ter um 7 aqui na coluna da direita do bloco 1. Então aqui também, veja que no bloco 1 então, nós ficaríamos sem a possibilidade de ter o número 7, caso a casa laranja
tiver o número 7, mais uma eliminação por retângulo nós temos aqui. Então sabemos que na casa laranja não pode ter o número 7. Então já vamos remover os destaques e remover este 7 como possibilidade aqui da casa que estava na cor laranja. Não pode ter um 7. E agora vamos desmarcar aqui estas casas da coluna 8. Agora observe que na primeira coluna também temos duas possibilidades para o número 7 aqui. Beleza? Vamos ver aqui. Casa verde. Então veja, aqui na primeira coluna nós temos duas possibilidades para o 7, ou seja, nós estamos aplicando o mesmo princípio que aplicamos anteriormente. Então aqui nós temos que procurar pelo terceiro canto do retângulo. Veja, se aqui, então a casa tem que ter o número 7. Então aqui no bloco 2 esta casa não tem o 7, aqui no bloco 3 esta casa tem o 7. Então aqui poderia ser a casa laranja, que seria o terceiro canto do retângulo. Vamos ver o que acontece. Então a eliminação estaria aqui no bloco 6. Veja, então se a casa laranja for um 7, nós vamos eliminar a possibilidade de ter um 7 aqui na coluna da esquerda. A casa verde seria um 7, eliminaria a possibilidade de ter um 7 aqui na linha central. Mas restaria então esta casa em destaque aqui no bloco 9 para conter o 7. Então este método aqui não permite fazer a eliminação. Mas veja que temos outra possibilidade para o canto. Em vez do terceiro canto estar aqui no bloco 3, o terceiro canto pode estar aqui no bloco 9, pois aqui também temos o número 7. Vamos ver o que acontece. Então, se a casa laranja for um 7, veja que o quarto canto vai estar aqui no bloco 3. Então, as casas roxas aqui na coluna da esquerda do bloco 3 não vai poder ter o número 7. Se a casa laranja for o 7, a casa rosa que vai ter que ser o 7. Então, vai eliminar a possibilidade de ter um 7 na linha inferior do bloco 3. Então veja que aqui no bloco 3 ficaríamos sem o número 7. Então a casa laranja aqui no bloco 9 não pode conter o 7 como possibilidade. Consegue perceber? Se colocarmos um 7 na casa laranja, o bloco 3 vai ficar sem um 7. E isso não pode acontecer, para que nosso sudoku tenha uma solução e uma única solução. Então vamos remover esse 7 da casa laranja. Veja então que a casa laranja, a solução para ela vai ter que ser o número 2, né? Pois agora ele é a única possibilidade aqui para a casa laranja. Então aqui nós podemos colocar o 2. Já vamos remover o destaque. Então veja, esse aqui é o 2. Vamos ver se a gente consegue avançar a partir desse ponto. Será que já conseguimos desenrolar o sudoku? 2, 5, 7... Então veja, aqui tem o 5 e o 7, veja, aqui já permite mais eliminações. Veja que aqui no bloco 7, o 5 e o 7 formam um par excludente aqui no bloco 7, ou seja, aqui no bloco 7, nem o 5 e nem o 7 pode aparecer como possibilidade nas demais casas aqui no bloco 7, pois aqui no bloco 7, 5 e 7 é um par excludente. Não sabe o que é um par excludente? Procura o vídeo aí sobre par excludente no canal. Então essa casa em destaque aqui no bloco 7 não pode ter o 7 como possibilidade. Podemos remover então aqui o 7. Então desta forma aqui, ó, vou colocar isso aqui, né? As casas verdes formam um par excludente e assim como as casas azuis aqui no bloco 7 formam um par excludente. Então aqui, ó, 2 e o 8 é um par excludente, considerando aqui a segunda coluna. Então nas demais casas aqui, ó, da segunda coluna não podemos ter esse 2 como possibilidade. Então aqui nós podemos eliminar esse 2 dessas casas em destaque aqui da segunda coluna, pois sabemos que o 2 vai estar em uma das casas azuis no bloco 7. Vamos remover o 2. Beleza, então da mesma forma que 2 e 8 da segunda coluna é um par excludente, o 3 e o 7 também passa a ser um par excludente aqui na segunda coluna. Podemos remover esses destaques. Vamos ver se conseguimos fazer mais alguma eliminação aqui. Veja aqui, ó, temos aqui um Y-wing, né, ou um ala Y. Vou destacar para que você possa perceber. Aqui estaria o pivô 7, 8, né?
Então isso aqui é o pivô 7 e 8. Temos aqui uma ala destacada no cor verde, onde tem o 7 pertencente aqui ao pivô e o 3 que não pertence ao pivô. E aqui nós temos a segunda ala destacada na cor rosa, onde contém o 8 que está no pivô e o 3 que não está no pivô, mas que está aqui na segunda ala. Então essa é a característica da ala Y, né? Então nós temos que olhar para as casas que são vistas ao mesmo tempo aqui pelas duas alas, ou seja, pelas duas casas, a verde e a rosa. Então veja que as casas roxas podem ser vistas ao mesmo tempo pela casa verde e pela casa rosa. Desta forma, nas casas roxas nós não podemos ter o 3 como possibilidade. Por quê? Porque, ora, o 3 vai estar na casa rosa ou vai estar na casa verde. Se o 3 estiver na casa verde, automaticamente vai estar no mesmo bloco que as casas roxas. Isso quer dizer ser visto, né? Está no mesmo bloco que as casas roxas. Então, se o 3 está na casa verde, o 3 não pode estar nas casas roxas. Mas veja, se o 3 não estiver na casa verde, o 3 vai estar na casa rosa. O 3 estando na casa rosa, o 3 não vai poder estar nas casas roxas, pois as casas roxas estão na mesma coluna que a casa rosa. Consegue compreender? Mas por que o 3 vai estar na casa roxa ou na casa verde? Porque veja as possibilidades da casa laranja. A casa laranja só pode ser o 7 ou o 8. Se a casa laranja for o 7, a casa verde não pode ser o 7, então só pode ser o 3. Mas veja, se a casa laranja não for o 7, tem que ser o 8. Sendo o 8, a casa rosa não pode ser o 8, vai ter que ser o 3. Então, não importa qual número colocamos aqui na casa laranja, chegamos à conclusão que nas casas roxas aqui, ó, não podemos ter o número 3. Então, podemos eliminar o 3 como possibilidade das casas roxas. Como só esta casa aqui contém o 3, então vamos aqui eliminar esse número 3. Então aqui nós já vamos remover esses destaques. Então uma barulheira aqui na vizinhança, então se tiver muito ruído no fundo aí, me perdoe por isso. Então, ao eliminarmos aqui o 3 como possibilidade desta casa em destaque, restou apenas o 5 como solução. Então aqui nós podemos colocar o número 5. Creio que a partir deste ponto o sudoku foi desenrolado. Veja que aqui na segunda linha já temos a solução para esta casa, que é o número 8. Esta casa é o número 3. Aqui no bloco 2, a casa em destaque tem que ser o 5. Podemos completar aqui o bloco 2 colocando o 8 na casa em destaque. Vamos ver mais soluções. Aqui no bloco 4 temos a solução para esta casa, tem que ser o 2. Aqui no bloco 9, a casa em destaque tem que ser o 9. Aqui no bloco 5, não, eu disse bloco 9, não, aqui no bloco 9, melhor, aqui no bloco 5 essa casa em destaque tem que ser o 9, né, onde colocamos. Esta casa em destaque no bloco 5 tem que ser o 2. Aqui na quarta linha, esta casa tem que ser o 7. Podemos completar aqui a quarta linha colocando o 9 na casa em destaque. Aqui no bloco 9, a única possibilidade para esta casa é o número 5, então aqui nós podemos colocar o 5. Veja então que na sétima linha, esta casa em destaque tem que ser o número 2. A solução para a casa em destaque aqui na sétima linha é o 8. Logo aqui tem que ser o 7. No bloco 9, esta casa tem que ser o número 3. Para completar o bloco 9, devemos colocar o 8 na casa em destaque. Continuando aqui na última linha, a solução para esta casa é o número 5. Vamos completar aqui a última linha, colocando o 2 na casa em destaque. Aqui no sexto bloco, a solução para a casa em destaque é o 2. No sexto bloco, o 3 deve ocupar esta casa que está em destaque. Ainda no bloco 6, aqui é o 9 e esta casa é o 8. No bloco 3, temos a solução para esta casa, que é o 7, e esta, o 3. Então, logo ali temos que colocar o número 9. No bloco 1, temos a solução para 3 casas, onde esta é o 7, aquela o 3
e aquela outra o 5, forçando esta casa agora a ser o número 2. Então, no bloco 4, temos a solução para as 3 casas restantes, 8, 3 e 7. E agora podemos ir até o bloco 7, onde esta casa em destaque tem que ser o 5 e a última casa vazia do bloco 7 tem que ser o número 7. Então, pronto, o jogo acabou. Alexandre, muito obrigado por compartilhar conosco esse sudoku. E você também pode fazer como o Alexandre, caso tenha um sudoku e queira compartilhá-lo com a gente, basta nos enviá-lo através do e-mail do nosso canal. Um abraço e espero te ver na segunda parte, onde nós empregaremos outras técnicas para chegar a esta mesma solução. Já para adiantar, não vou adiantar. Vai lá, espere o lançamento do próximo vídeo e veja quais são as técnicas que serão empregadas.